E aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R-Final Podcast. Tocar 150 vezes em Interlagos. É muito fácil a gente olhar para essa marca, para esse marco histórico que a categoria nacional atingiu esse fim de semana e começar a ter lembranças maravilhosas com essa música tocando de fundo, né? O troféu que os 3 primeiros colocados de cada corrida receberam, que tinha um desenho do traçado de Interlagos, um pneu bem trocado que fez valer uma estratégia que deu certo, ou até uma batalha fantástica, marcas de uma batalha fantástica, né, que ficaram no carro do Rubinho e do Guilherme Salas depois da luta pela 10ª posição na corrida 1, que foi ganha pelo Barrichello por uma pontinha de para-choque, 12 milésimos para ser exato. Mas se for me perguntar qual símbolo que eu vou lembrar dessa vez que a Stock Car passou por Interlagos, não é nada disso. É um objeto simbólico que não apareceu nas câmeras de TV nos boxes, mas que é fundamental pra gente falar da corrida de hoje. É o balde de água fria. Rapaz, nem sempre as coisas dão certo em Interlagos, né? Nem sempre dá pra fazer uma corrida que acontece e que a gente espera. Vamos colocar aqui o seguinte: Interlagos, Stock Car 150 vezes em Interlagos. O que eu, como torcedor, queria ver muito são 2 pilotos muito conhecidos ganhando. 2 pilotos muito conhecidos, automobilismo brasileiro. E ganhou um argentino, Matias Rossi. Bem argentino mesmo, né? Pra estragar a festa brasileira. 2 segundos de vantagem pro Felipe Batista é só no papel, porque o que eu vi nessa primeira corrida ele correndo sozinho foi brincadeira, né? A gente só via nas câmeras de TV ele correndo sozinho, pelo menos a maioria das vezes. A segunda coisa, a gente queria ver eu pelo menos queria ver pilotos novos assumindo a liderança, pilotos que nunca lideraram a corrida assumindo a ponta. E na corrida 2 a gente teve 2 chances, a gente teve Felipe Massa e Gaetano de Mauro disputando contra o Ricardo Zonta, que já venceu a corrida, e acabou tudo em poucos segundos. Naquela manobra que o Massa ia tentar passar o Zonta, o Gaetano de puxa acionado passou o Felipe, ia passar o Ricardo, e aquela ultrapassagem, aquela ponta dele durou uns 3 segundos, se a gente for bem otimista, né? Eu acho que vou considerar aqui 2, porque ele assumiu a ponta e o Zonta recuperou de novo naquela manobra que os dois deram aquele toque de portas. E por último, falar de decepção do dia, falar da disputa pela liderança do campeonato. O Thiago Camilo virou pra cima do Gabriel Casagrande, tá agora 17 pontos na frente do campeão de 2021, mas não foi por pódio nenhuma das vezes. Foi 7º colocado na corrida 1 e 13º na corrida 2. O pior foi o Gabriel Casagrande, não teve aquele fim de semana para brilhar. Realmente foi uma corrida para esquecer. 22º na primeira corrida e 23º na outra. É um desempenho até muito, que eu considero muito surpreendente, porque o Casagrande não é um piloto que some em Interlagos. O título que ele conquistou em 2021 foi lá. Esse ano ele já venceu por lá, que foi a única vitória que ele conquistou na temporada até agora. Mas dessa vez estava perdido no pelotão intermediário, acabou até atingindo o Rafael Teixeira ali, do nada, na descida do leste do Senna. Freou na hora errada e acabou batendo. E eu tenho que falar que, na minha opinião, o Casagrande foi a grande decepção do dia, porque, cara, um retrospecto tão bom, ele sumir assim, não dá, cara, não dá. Acabou até com a nossa participação no dia do nosso Ricardo Arcuri, porque eu tava falando exatamente disso com ele durante a semana. A gente lancei a pergunta pra ele. Ele ia estar no sábado lá em Interlagos fazendo a Fórmula 4, que você acompanhou no Portal High Speed, lá com o Matheus Furlan, com o Luiz Felipe Ramos e com ele. E eu falei pra ele dar uma olhadinha no ritmo do Casagrande, pra ver se ele tava com essa bola toda. E ele me respondeu isso num horário maravilhoso de 4h18 da manhã de domingo, acordou cedo. Vamos ouvir o que ele falou no Cantar do Galo. Olá, cara, eu sou o Natan e amigos do podcast R-Final. Natan, é bem difícil a gente falar esse tipo de afirmação na Stock Car, e eu já falo isso há algum tempo, inclusive já falei algumas vezes aqui no R-Final. Não é questão de ficar em cima do muro, tá? É questão de... Posso explicar? Cara, eu já falei que eu considero o grid da Stock Car Brasil, em matéria de material humano, um dos melhores do mundo. E eu tô falando assim, comparando com Fórmula 1, Indy, essas coisas, e outras categorias, para mim, eu acho que tá no 3º, talvez 4º lugar no mundo. É um nível altíssimo de pilotagem que nós temos aqui, especialmente considerando quão difícil é o carro da Stock. Então, é um pouco difícil a gente falar um piloto nesse nível. O Gabriel Casagrande é um dos que está no top? Sem dúvida, mas ele não está sozinho. Gosto de colocar o Rubinho nessa história. O Rubinho está lá
50 e tantos anos, firme e forte, nível altíssimo de pilotagem. Daniel Serra dispensa apresentações, o cara anda de tudo e é rápido. Felipe Fraga igualmente, tá? O próprio Gaetano de Mauro, que ano passado chegou a disputar título e depois acabou perdendo um pouco de ritmo, porque ano passado ele tinha problemas de quadra, mas tinha o melhor trem de corrida do ano, também é um cara que pode entrar nisso. Ricardinho Maurício sem assim, tirar dúvidas, talvez desses pilotos que nos últimos anos tenha mais conquistado títulos. Tem o Cacá Bueno, que já faz tempo que já não é aquele Cacá Bueno, mas o cara tem 5 títulos, merece no mínimo uma menção, né? Olha quanto cara legal eu falei, e olha que eu tô fazendo esse programa sem pensar muito. Eu acordei agora e tô pensando aqui, pensando sem script, nem nada disso. Olha quanto piloto bom que eu falei sem pensar, não é? E eu tô sendo injusto que estou esquecendo gente, com certeza, tá? Então você vê que o nível da pilotagem é muito alto, é muito difícil de fazer a afirmação da estoque, tá? Claro, o Gabriel Casagrande já foi campeão da categoria, tá alto e, lógico, merece ser justamente lembrado como ele pediu pra falar dele. Mas eu tô sendo injusto também com outros ótimos pilotos que poderiam estar nesse Olímpico que eu acabei de colocar. Eu citei vários, vocês deram uma boa olhada, né? É isso, Natan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. O Ricardo Arcuri dando a opinião dele, falando dos pilotos que podem brilhar na Stock Car nesse ano. Cara, queria muito incluir o Felipe Fraga nisso aí, porque não só porque ele é campeão de 2016, foi campeão em 2016, mas porque ele se readaptou muito bem à categoria. Vamos lembrar que pegou o carro da DTM, é um carro GP, é um carro muito diferente do que um carro Stock, que é esse da Stock Pro Series. E ele voltou parecendo que nunca tinha saído daqui. Foi segundo colocado em Tarumã, chegou a liderar uma das corridas em Cascavel, e a gente percebe pela voz dele, assim, nas entrevistas, que é um piloto que gosta de pilotar um carro da Stock Car, que sente a vontade, mesmo concentrado. Eu tive com ele lá em Goiânia, inclusive foi uma das entrevistas que a gente gravou, que deu pra ver um pouco da felicidade dele em voltar. Ele até entrou na onda do programa R Final pedindo uma coisa específica. Põe aí pra mim, ô editor. Gente, aqui comigo o Felipe Fraga, que tá reestreando na Stock Car depois de um tempo fora. Matou a saudade da galera, Felipe? Ainda não consegui ver todo mundo aí, mas tô aos poucos, né, falando com todos os meus amigos, pilotos, engenheiros, mecânicos do passado aí. Mas tô muito feliz de estar de volta. Primeiro final de semana aí, a gente começou bem. Tô largando em nono hoje. Torcer aí pra gente fazer bons pontos nesse final de semana. Falar pra você que eu, assim, pensei em Norrisville é uma coisa única, né? E ver um brasileiro ganhando lá foi incrível. Parabéns lá. Obrigado, não, essa aí foi legal, vai ficar pra sempre na minha memória também. Mas agora é foco total aqui na Stock. Vamos tentar ganhar a Stock aí esse ano também. Beleza, já que você tá reestreando na Stock Car, você pede uma música pra fazer o nosso podcast aí? Uma música? Vou pensar aqui. Qualquer uma do Coldplay. Aê! Tá aí, valeu! Tá, e sem saber, ele deu a deixa pra gente encerrar o programa de hoje. Ele não tá entre os 10 primeiros do campeonato, mas tomara que ele volte, esteja ainda num bom ritmo e continue brigando, porque a gente sabe que ele tem talento. A estreia dele na Stock Car ele já começou vencendo, que foi aquela corrida de duplas, que ele venceu junto com o Rodrigo Sperafico lá em 2014. Então realmente é um cara que tem talento, pra mim merece ser campeão mais uma vez. Assim como o Ricardo Maurício, que é um grande nome da Stock Car, tá por aí e de vez em quando aparece pra brigar pelo título. Hoje é o 10º colocado, 59 pontos atrás do Thiago Camilo, tá na liderança, mas quem sabe ele não aparece aí e surpreende todo mundo fazendo um segundo semestre espetacular. É de se esperar assim, cara, campeão da Stock Car 3 vezes, 2008, 2013 e 2020, quem sabe ele não surpreende de novo sendo campeão em 2023. Isso a gente vai ter que descobrir. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas não esquece de seguir o meu Instagram, @NatanRFinal, que tem Luiz Felipe Ramos nos bastidores de Interlagos, fez imagens inéditas esse fim de semana que marcou aí essa data histórica de Interlagos. E por que não? Do Autódromo Brasileiro. É a pista mais conhecida do Brasil, com 150 vezes que a Stock Car pisou na pista mais famosa do Brasil. Segue lá, @NatanRFinal, Natan com TH. E também não esquece de seguir o pessoal do Portal High Speed, @Portal High Speed no Instagram, Portal High Speed no Deezer e no Spotify e High Speed TV no YouTube, para você ver corridas ao vivo, com narração e comentários da equipe High Speed, Matheus Furlan,
Ivan, Pedro Rodrigo, Luiz Felipe Ramos, Ricardo Arcuri. Tem entrevistas especiais e tem lives, mais especificamente a live After Race, que a gente falou nessa semana sobre o GP da Inglaterra. A live que acontece todo fim de semana de Fórmula 1, todo domingo à noite, pós-Fórmula 1, a gente entra lá para trocar uma ideia entre a gente e com você, principalmente, que acompanha o Portal High Speed. Então acessa lá para ver as nossas edições do After Race, como também o Alucinados por Velocidade, acompanhado de todas as categorias que aconteceram nesse fim de semana, todas as principais categorias que aconteceram nesse fim de semana e que a gente vai dar um destaque. Sempre dá um destaque, aliás, né? Sempre tem essa live e a gente sempre dá um destaque para as principais categorias do fim de semana. Então, não perca. Olha o Cris aí! Humildade, muita velocidade. Humildade, muita velocidade. Destemido, arrojado, da curva eu me aproximo. Na reta estou no vácuo. Quando menos perceber a sua frente eu vou estar. Quando passo de Aston Martin nem me escuto ultrapassar.